Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal Tempo, nossas plataformas nas redes sociais. Eu sou Ricardo Correia, estou na redação de O Tempo em Brasília com a secretária de Planejamento e Finanças do PT Nacional, Gleide Andrade. Muito obrigado, Gleide, pela presença. Obrigada a você, Ricardo. Prazer estar aqui com você, falando para todos os nossos ouvintes aí do Tempo. Eu agradeço, Gleide. Num primeiro momento, né, a gente sabe que o PT criou um grupo de trabalho eleitoral para discutir eleições. Eleições de 2024 são consideradas eleições bastante importantes para o cenário, né, nacional também. Né? Como é que está sendo essa preparação para as eleições municipais, em especial nas cidades maiores cidades do Brasil? Então, nós criamos esse grupo de trabalho eleitoral. Ele é composto por 8 membros da direção, mais a presidenta, portanto, 9. Eu faço parte deste grupo. Aliás, nós temos 2 mineiros no grupo. Eu e o Romênio Pereira, que é secretário de Relações Internacionais do PT. Nós tivemos uma primeira reunião, esse grupo é coordenado pelo senador Humberto Costa, e nessa primeira reunião nós tiramos que o PT irá priorizar para as eleições de 2024 as cidades acima de 100 mil eleitores e as cidades que tenham transmissoras de rádio e TV. Então, a tendência agora é a gente começar um estudo das maiores cidades. Então, poderia dizer que nós vamos começar agora a discutir as capitais. Agora, Minas Gerais, obviamente, temos cidades estratégicas para o PT, né? Temos 2 cidades governadas por petistas, né, que podem ser candidatas à reeleição, Juiz de Fora com a Margarida, Contagem com a Marília, né? E uma expectativa do PT de retomar uma prefeitura de Belo Horizonte que já há muitos anos deixou as mãos do partido. Né? Como é que está sendo essa articulação, especialmente em Belo Horizonte, nesse momento? Então, primeiro dizer que é isso, nós temos 2 prefeitas muito bem posicionadas, muito bem avaliadas, que têm tudo para ser reeleitas no primeiro turno, que é a nossa prefeita Marília e a Margarida. Temos candidaturas muito competitivas em outras cidades com segundo turno, como Leonardo Monteiro em Governador Valadares, em Montes Claros. Nós vamos disputar, ainda não sei se é com a deputada Lenin ou com o deputado Paulo Guedes, mas certamente o PT estará disputando. Estamos discutindo ainda outras cidades com segundo turno. E Belo Horizonte, o PT deve disputar as eleições. Deve porque nós já governamos lá por 5 vezes. Até hoje você vê que o legado dos governos do Patrus e do Pimentel são muito prementes na cabeça dos moradores de Belo Horizonte, dos belo-horizontinos. Nós fizemos em Belo Horizonte políticas públicas que até hoje as pessoas trazem na lembrança. E nós temos, nós vamos apresentar para esse cenário de disputa agora nomes muito competitivos. Nós temos aí a deputada estadual Beatriz, nós temos a Macaé Evaristo, que foi vereadora de Belo Horizonte, foi eleita agora deputada estadual. Nós temos o deputado federal Rogério Correia, que foi o mais votado do PT. Então, o PT tem bons candidatos aí para apresentar. E o que tem que fazer agora é o PT de Belo Horizonte, então, começar a abrir o debate e a gente ver qual desses 3 aí será o nosso candidato. Né? A gente já vê que alguns vêm se movimentando. Ontem, aliás, eu vi uma postagem do Rogério muito legal. Nas redes sociais. Nas redes sociais, que ele mostra a relação dele com Belo Horizonte. Né? Rogério é filho de Belo Horizonte, é um belo-horizontino nato. Foi vereador por 10 anos lá, foi deputado estadual. Então, ele vem se movimentando. Eu também percebo um movimento grande da Macaé. A Macaé tem discutido muito nas periferias de Belo Horizonte, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma candidatura forte, competitiva, capaz de retomar a Prefeitura de Belo Horizonte. Agora, surgem rumores todo dia, né, sobre nomes. A senhora falou sobre o Rogério, que de fato já tem tido uma presença ativa, ficou muito claro. Talvez o fato de ser vice-líder do governo também ajude, né, nessa coisa de se tornar mais coisas, mas temos rumores aí de eventuais nomes também
cogitando essa hipótese, e aí surgiu a notícia recente da possibilidade da Duda Salabert trocar o PDT pelo PT com a eventual possibilidade de disputar eleições municipais. Isso tem... O que pode se dar nesse aspecto? É possível que isso aconteça? Olha, eu tenho zero de informações sobre isso. É a primeira vez que eu vi isso foi no noticiário. Nunca ouvi falar sobre isso, até porque eu acho que, como nós falamos aqui, eu acho que o Rogério vem se movimentando bem, acho que Macaé também, a Bia com muito potencial. Então, essa discussão não chegou para nós ainda aqui na Nacional, e não sei se ela está no Diretório Municipal, porque como o PT também tem uma estrutura organizativa muito bem distribuída, né, o Diretório Municipal, depois vai para o estadual, depois para a nacional. Agora, como eu também sou de lá, eu também não ouvi essa discussão por lá. Agora, a possibilidade, hoje a colocação é muito clara em torno de uma candidatura própria, né? Ou há ainda um espaço para uma discussão com o PSD, do FUAD, ou com alguma outra composição? Assim, quando digo candidatura própria do PT, ainda que agregue esses partidos, esses outros partidos mesmo, esses partidos que fazem parte da base do governo Lula. Ou há um espaço para o PT não ter candidatura em Belo Horizonte? Olha, eu acho, o que eu vou defender no grupo de trabalho eleitoral, e acho que todos pensam como eu, é que, primeiro, nós precisamos apresentar uma candidatura para Belo Horizonte, mas vale para todas as capitais, uma candidatura que se identifique com o projeto político nacional do presidente Lula. Veja você, em 6 meses o presidente Lula fez muito mais, absurdamente mais, do que foi feito desde o Temer até agora. Então, nós estamos falando de 6 anos. Nós precisamos, então, ter governos que tenham afinidade com essa política que nós desenvolvemos no governo federal. Nesse sentido, nós temos um governo muito amplo. Eu não acho que nada está fechado. É por óbvio que o PT tem que estar sempre aberto a discutir alianças em todas as capitais. Em Belo Horizonte, nós precisamos combater o bolsonarismo. O bolsonarismo é muito forte e esse traço de fascismo que assombrou a sociedade, nós precisamos combater isso em definitivo. Então, eu acredito que as forças populares de Belo Horizonte, e eu me sinto dentro, porque, como eu te disse, eu moro lá, eu acho que nós temos capacidade de convergir em torno de uma candidatura que possa combater o candidato, que possa disputar com o candidato bolsonarista. Agora, eu tenho muita clareza hoje de que o PT está preparado para essa disputa. Eu acho esses nomes muito bons, muito bons. Esses 3 nomes específicos, hoje estariam entre esses 3 Especificamente, nomes, estariam entre esses 3 nomes aí. Rogério, Macaé e Bia. E a Beatriz. Dos 3, eu vejo que todos os 3 têm muita familiaridade com a cidade, muita aceitação, foram muito bem votados, saíram muito bem posicionados na última eleição, e toda eleição é de 2 turnos, né? Então, também, nada impede de ter essas candidaturas e, no segundo turno, todos se encontrarem, né? O importante é a gente derrotar o fascismo e eleger um candidato que tenha identidade com o nosso projeto nacional. Agora, você fala sobre essa questão do projeto nacional. Qual que é a expectativa em torno de participação de Lula, efetivamente, tanto nessa articulação, né? Eu sei que, obviamente, num país do tamanho do Brasil, com os problemas que o país tem, certamente não vai poder entrar em meandros de articulação, mas a participação do Lula, o peso do Lula na articulação e na definição de eventual nome, e numa campanha eleitoral, considerando que ele faz parte de um governo com amplo arco de apoios, né, com vários partidos diferentes, e isso pode gerar algum estresse dentro de uma disputa eleitoral. Não, primeiro, assim, por óbvio que o PT vai ouvir sempre o presidente Lula. A opinião dele, para nós, é muito importante. Até porque o presidente é um visionário. Ele tem muita leitura política, muita compreensão política. Então, mas eu acho que o primeiro momento agora, nós estamos vivendo o momento da montagem, não é nem a pré-campanha ainda, né? Nós estamos começando a fazer os diálogos, as conversações, e acho que
como as capitais, essas cidades acima de 100 mil eleitores, como eu te disse no início da entrevista, elas serão tratadas pela nacional, pela direção nacional do PT. Então, não tenha dúvida que nós vamos ouvir o presidente sobre todas essas cidades. Aonde ele tiver opinião, nós vamos ouvir, e o PT não fará nada que possa prejudicar o governo. Nós entendemos que essa eleição ela é muito importante, até porque ela é a antessala de 2026. Então, esse campo amplo que compõe o governo Lula, é muito importante que ele tenha um bom desempenho eleitoral. E para fechar, Gleide, assim, há um cronograma de quando se olha ali para frente, para o horizonte, quando o PT vai ter um nome que possa falar que ainda, obviamente, não vai ser candidato, vai ser pré-candidato, mas que seja um nome, bom, entre esses três nós discutimos e a partir desse momento nós vamos marchar na construção da candidatura deste nome. Há um cronograma, há no horizonte uma data, mais ou menos, assim, de quando pode haver um candidato? Olha, o PT vai se reunir sábado agora, o seu diretório nacional, para a gente fazer um balanço de 6 meses do governo. E dali um mês, então eu estou falando em aproximadamente 40 dias, nós vamos fazer um outro diretório nacional, onde a gente vai discutir a nossa tática eleitoral. E aí, junto com a tática, vem o calendário. Então, eu acredito que dentro do mais tardar 40, 45 dias, nós já teremos essas datas. Mas o mais importante, mais do que a data, é isso que está acontecendo, são as movimentações. Eu acho que, para bom leitor, pingo no i é letra. A rede social do Rogério, essa semana, demonstra o seu desejo de ser candidato a prefeito, eu acho que ele tem se voltado muito para Belo Horizonte. Aliás, é um exercício, né? Porque ele consegue ser vice-líder do governo e é um excelente vice-líder, é bom que se diga isso. Está na CPMI também. Está né? na CPMI, mas o Rogério é desdobrável, né? E consegue estar muito presente na cidade. Então, eu acho que as candidaturas elas vão surgindo naturalmente. E o PT de Belo Horizonte tem feito muito debate, né? Com frequência eu vejo uma agenda positiva de debates que o PT vem desenvolvendo lá. E a montagem da chapa de vereadores, que é outra coisa também. O PT vai vir com uma chapa boa de vereadores, já vem discutindo já há algum tempo a montagem dessa chapa. Então, eu diria para você que eu acho que o PT está pronto para retomar a Prefeitura de Belo Horizonte. Gleide Andrade, secretária de Planejamento e Finanças do PT, muito obrigado aí pela presença e pela entrevista. Obrigada, um abraço a todos e a todas. Eu agradeço também a você, um abraço e até mais.